Alguns sabiam, outros não. Prometo ser sucinto, eu sei que hoje é dia das mães. Eu não vou correr tanto como já corri outras vezes, tá, gente? Me falaram que quando eu falo muito rápido, vocês até cansam junto comigo. Mas eu realmente vou ser sucinto. Eu só fiz 2 folhinhas, nem slide eu fiz. A gente ir rápido, porque se eu botar slide já era. Nas últimas aulas a gente falou sobre a divindade de Cristo e a subordinação de Cristo, correto? Quem estava aqui, o pessoal sabe. Fazer uma retrospectiva rapidinho, tá bom? Até escrevi aqui, ó. A gente falou sobre isso, né? Divindade de Cristo, subordinação de Cristo, e vimos sobre a divindade de Cristo que essa é uma doutrina essencial da fé cristã. Como diz o nome do nosso livro base, quem tem de olhar? Verdades essenciais da fé cristã. Então a gente está tratando de coisas que são essenciais para a nossa fé. Ok? A gente viu sobre concílios de Nicéia, da Macedônia. No concílio de Nicéia foi declarado que Jesus é da mesma substância ou essência do Pai e que ele não era um ser criado. Isso quando foi falado da divindade de Jesus. Como, por exemplo, afirmam os testemunhos de Jeová. Eles afirmam que Jesus foi um ser criado. Dizem, inclusive, que Jesus era Miguel. A gente viu também que Jesus é verdadeiramente Deus, como a gente vê ele afirmando várias e várias vezes no texto bíblico. Eu adoro a base de João capítulo 8, o texto quando ele fala da mulher adúltera, e depois tem a gente pode chamar de discussão com os fariseus, quando ele se apresenta da mesma forma como Deus se apresenta a Moisés. No finalzinho, né? Ele diz que Abraão viu o dia dele e se alegrou com isso. Os fariseus rebatem: você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Da mesma forma como Deus se apresenta a Moisés lá no Sinai, lá atrás, você pode acompanhar, se não me engano, no Êxodo capítulo 4 ou no capítulo 3. É um dos dois, não sei a referência exata. Sobre a subordinação de Cristo, que a gente viu semana passada, a gente viu que ser subordinado não significa ser inferior. A gente viu que a subordinação de Cristo foi de forma voluntária, ele não foi obrigado a fazer, ele fez de forma voluntária. A gente viu também que, embora Cristo seja igual ao Pai em termos de natureza divina, ele é subordinado ao Pai no seu papel à redenção. Seu papel na redenção. Passando agora para o nosso tema, eu vou deixar que vocês sejam livres para fazer pergunta na hora que vocês quiserem, tá bom? Se não quiserem fazer, tá tudo bem. Não se sinta pressionado. Se perguntarem o que eu não sei responder, eu vou chamar outra pessoa para responder. Ou depois a gente dá um jeito. Isso não tem importância. Você deu o seu livrinho, capítulo... Meu Deus, que vergonha. Capítulo 27, se você quiser acompanhar. Tudo que eu vou falar para vocês está no livro, mas eu não vou ler o livro todo. Bem, a lição. Página 72, 73, para quem quiser acompanhar. Eu queria só relembrar o que eu falei aqui, sobre verdades essenciais da vida cristã, e eu acho que isso faz tem muita conexão com tudo que a gente já falou hoje na aula, tá? Espero que não tenha um tom de pregação, então, gente, se quiser interromper, levanta a mão, tá? Pode falar, não tem nenhum problema. Eu ia fazer um castelo de cartas, eu trouxe até um baralho aqui, gente, mas eu acho que eu trouxe o baralho do modelo errado. Eu deveria trazer um de fibra, que eu consigo fazer um castelinho aqui. A ideia era, como que se destrói um castelo? O que se ataca para destruir um castelo? Fala assim, eu monto um castelinho de cartas, tenta montar na cabeça de vocês. Eu sei que todo mundo tem imaginação, todo mundo tem a capacidade criativa muito boa, então imagina que eu tenho um castelo de cartas aqui montado. Se você pudesse tirar uma carta para derrubar o castelo todo, de onde você tiraria a carta? Mentalizou? Obviamente, da base. Viu? As verdades tratadas nesse livro aqui são a base da nossa fé. Quando a gente fala de CTM, a sigla significa Centro de Treinamento Missional. A ideia é que a gente seja treinado com as bases da nossa fé, de acordo com o livro, para que a gente aprenda mais sobre a nossa fé, sobre o cristianismo, sobre como a gente deve viver, sobre como a gente consegue
contextualizar coisas que foram ditas lá atrás, trazendo para o nosso tempo mesmo. Como que a gente consegue aplicar isso hoje? Como que a gente consegue entender a nossa fé na nossa cultura carioca, brasileira, de São Gonçalo, no século XXI, em 2021? A fé, na verdade, vou dizer assim, a fé sofre ataque de muitos lados. Então, a gente precisa muito fortalecer as bases da nossa fé. O que a gente acredita? A aula de hoje é muito sobre isso. Sobre fortaleça suas bases. Entenda sobre as bases essenciais da fé cristã, para que isso não seja derrubado e a sua fé seja derrubada junto. Sobre a humanidade de Cristo. Essa é uma verdade essencial da fé cristã. Jesus foi homem, Jesus é homem, totalmente homem. Como a gente aprendeu a crer que Jesus é Deus, e essa é uma das verdades essenciais, Jesus ser homem também é. Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve responder hoje. Por que é tão importante crer que Jesus, o Deus Filho, tomou forma humana? Por que é tão importante? O meu objetivo é que no final desse período que eu estou falando, nesse período da nossa aula, você tenha isso bem claro. Por que é importante reafirmar que Jesus foi homem, que Jesus veio em forma humana? Por que isso é tão importante? Como a gente falou de concílios, só recapitulando, isso na aula da Divindade de Cristo foi falado do concílio da Calcedônia, no finalzinho. E é a conexão que se faz com esse tema. No concílio da Calcedônia chegaram ao consenso de que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e que suas duas naturezas são assim unidas, sem mistura, confusão, separação ou divisão, cada um retendo os seus próprios atributos. Isso é que foi falado na outra aula. O foco lá foi sobre a divindade de Jesus, sobre Jesus ser divino. Aqui ele está afirmando de que Jesus também é homem, verdadeiramente homem, totalmente homem. Ele consegue ser totalmente Deus e totalmente homem. Isso está no texto do livro, caso você queira ver. Eu quero levantar duas formas de ataque que a fé cristã recebeu durante a história, que são chamadas de docetismo e de monofisismo. Esses termos são bem chatinhos, mas vocês conseguem lembrar, porque as palavras não são difíceis, tá? Primeiro, sobre o docetismo. O docetismo era uma heresia que afirmava que Jesus não tinha corpo físico. Alguém já ouviu sobre isso? O pessoal da teologia já ouviu. O pessoal que não é da teologia já ouviu? Não. Docetismo? Não. Jesus não tinha corpo físico. Eu nunca tinha escutado antes da teologia, gente. Segundo essa heresia, Jesus ele só aparentava ter o corpo físico. Na verdade, ele não tinha. Era como se ele fosse um fantasma. Para os mais antigos, você lembra daquele filme Ghost? Lembra quando o cara ele aparece, mas ninguém encosta, não consegue encostar. É mais ou menos isso. Para o pessoal um pouquinho mais recente, é como se fosse um holograma. Eles dão a ideia de que Jesus era isso. Ele aparentava ter um corpo físico, você via, mas não tocava. Não era físico, não era concreto. Já na carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 4, versículo 2, João bate firme nessa heresia. Ele diz assim: assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Em outras traduções vocês podem encontrar que Jesus veio em carne. É sobre esse motivo que João está falando. Ele está querendo reforçar a base de que Jesus veio em carne. E é super importante entender isso. Eu vou te dando informações para que no final isso seja completo, tá, gente? A pergunta ainda não foi respondida. Então, docetismo era que Jesus ele aparentava ter um corpo físico, mas ele não tinha. Era como se fosse um fantasma, como se fosse um holograma, o cara do filme Ghost, holograma de Star Wars, holograma de um monte de coisa. Vocês conseguem imaginar. Tem até desenhos desse tipo. A outra heresia é o monofisismo, o qual argumenta que Jesus não tinha duas naturezas. Lembra que a gente falou? Jesus é totalmente Deus, totalmente homem. O monofisismo, ele afirmava que isso não era verdade. Jesus não tinha duas naturezas, ele tinha uma só.
Era como se fosse um mix entre Deus e homem. Para o pessoal que, eu acho que todo mundo já viu, eu só não sei o pessoal mais novo, sobre aquela época onde se falava muito dos deuses gregos. Quer perguntar ou está falando assim? Ah, sim, pode falar. Eu queria saber, não sei se isso tem alguma relevância, mas acho interessante saber como que eles explicam, então, as marcas dos escravos nas mãos, já que Jesus era só... Porque é interessante a gente saber como que a gente acredita e como que eles acreditam, para a gente rebater. Sim, bacana. Eu não tenho essa informação. Realmente eu não tenho. Vou pesquisar e vou te responder. Alguém tem essa informação aqui? É que esse grupo já... Consegue trazer o microfone para o Dogão, por favor? Dogão, eu não estou te entendendo, você está de frente para mim. A pergunta do Paulo também. Eu não ouvi a pergunta dela. Foi mal, Dogão. Oi, tá dando no meu ouvido? Eu perguntei pro Axel como que eles explicam, já que eles não consideram que Cristo tem um corpo físico, mas sua aparência, como ele falou, o holograma, o rosto, enfim, como que eles explicariam os cravos nas mãos de Cristo, então? Já que se ele é um fantasma ou um holograma, aquela morte terrível não ocorreu, então, né? Porque se ele não passa pela parede, essas coisas, o cravo não fica, né? E como ele explica depois os cravos nas mãos de Cristo? Entendi. O primeiro texto que eu usaria para refutar a ideia do monofisismo seria a ideia da ressurreição de Jesus com Tomé. Ele pede para Tomé tocar. Só que assim, como eles veem o texto? Também não sei. Você quer perguntar também, filho? Tá, deixa o Dogão responder e você pergunta. É porque como esse grupo já não existe já faz muito tempo, é um pouco difícil saber como eles criam. Né? O melhor lugar para se pesquisar seria os pais apostólicos, o pessoal lá do segundo, terceiro século, onde isso estava mais na moda, né, por assim dizer. Mas é de se pensar que eles acreditavam também que a marca era algo ilusório também. Simplesmente que para eles, muitas vezes eles viam a carne como algo mau. Né? A visão deles era essa. Então, quando falava que Jesus se tornou homem, para eles era um absurdo. Então, para eles tentavam... É aquela coisa, né? A mente humana tentando jogar os conceitos que Deus fala sobre si mesmo para baixo. Era isso que eu queria falar só. A família queria perguntar. Se eu não tiver a resposta, eu vou chamar outra pessoa para responder, caso ela tenha, tá? Eu estou avisando. Tem Dogão, tem Ana ali, tem Alê, tem um monte de gente aqui. Não é uma pergunta não, é que eu fiquei realmente curiosa, eu pesquisei aqui rapidão uma possível resposta para isso. Aí eu achei realmente o que o Dogão falou. Tá escrito assim, no site que eu não sei se é confiável ou não. Wikipedia. Eu achei. Aí tá escrito assim: portanto, Cristo parecia homem, mas na realidade não era. Por ter um corpo que era simples, Por ter um corpo que era uma simples ilusão dos sentidos, então somente parecia, entre aspas, que Cristo tinha sido crucificado, uma vez que seu corpo não era real. Então realmente, foi o que o Dogão falou, né, nesse site aqui, que só parecia, foi uma ilusão. A crucificação de fato não tinha sido uma parada física, mas um clone ali, um holograma ali. Era só isso mesmo, mas aí eu não respondeu isso falar. Tudo é ilusão. Acredito que sim. Pelo que está no site que eu não conheço aqui, eu achei que era isso. A imagem é meio bizarra, né? Você fala... Se o site não é confiável, o Dogão é confiável. Então... Na próxima, outra pessoa responde, não sei o Dogão. Dogão, você já foi descartado, cancelaram você. Já era. Para quem, continuando, deixa eu tentar recapitular. O monofisismo da ideia de que Jesus era um semideus, vamos dizer assim. Ou uma criatura divina humanizada, ou um humano divinizado. Eu falei, será que eu confundi as palavras? Acho que não. Até hoje a nossa fé é atacada com essas coisas.
O monofisismo, embora ele não exista mais como filosofia, como o Dogão disse, a gente escuta muita coisa sobre isso hoje. Eu, por exemplo, eu já ouvi pessoas próximas, gente da minha família, quando viu aquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, aquele filme que o pessoal adora, ele dizer, Jesus só conseguiu suportar tudo o que ele suportou porque ele era Deus. Porque fisicamente é impossível para o ser humano suportar. Você está juntando uma coisa com a outra, como se ele fosse uma espécie de super-humano. Não é isso. São ideias do monofisismo trazidas para hoje. As pessoas continuam a pensar nisso. A ideia de que, Dogão falou, de que as pessoas elas tentam adaptar a mente humana àquilo que Deus falou. Eu citei uma fonte não confiável. Carece de informações. Sobre essas duas heresias, é basicamente isso. Eu não vou citar nenhuma outra, até por causa do tempo, eu prometi para vocês ser sucinto. Mas a tendência do monofisismo para hoje é focado na ideia de que a natureza de Cristo, é permitir que a natureza de Cristo ela seja absorvida pela natureza divina. De tal maneira que as limitações reais da humanidade de Jesus são removidas. E lembra que eu falei que é de suma importância a gente crer e lembrar de que Jesus é totalmente homem como a gente. Como uma pessoa vem com uma ideia dessa, igual de um primo meu que disse uma vez, que eu falei para vocês, de que Jesus era um super-humano, ele tira a conexão que Jesus tem com a gente de ser um ser humano como nós. É necessário que a gente distingua entre essas duas naturezas, que a gente possa distinguir, melhor assim, porque distinguir é uma palavra bem estranha, sem separar elas. Você pode olhar no capítulo 1 de João, esse é o Evangelho, ele vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Eu vou ler aqui para poder não errar a citação, gente. Errar a citação é terrível. Tinha que ter aquele barulhinho começando. Cheguei. É isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, isso foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, os que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora o foco no versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lendo de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. João bate firme de novo. A ideia de que ele veio em corpo. O próprio Deus, o Verbo, que era no princípio, que estava com Deus e era Deus, veio, estava no mundo, ele era a luz dos homens e ele veio em carne. Ele não deixou de ser o Verbo, mas ele veio em carne. Eu só quis citar esse texto de João, minha máscara caiu, isso, ótimo, para a Covid, de que é mais uma referência bíblica apontando sobre a divindade de Jesus e sobre a humanidade de Jesus. O Logos, a palavra que sustenta todas as coisas, aquele conceito filosófico daquela época. Ele veio ao mundo, ele não deixou de ser o Logos, o que ele citava, né, a comparação que ele fez. Ele não deixou de ser o Logos, mas ele estava em carne.
Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Enfim, se eu falar disso, eu vou pregar. Quando Jesus sentia fome, quando Jesus sentia sede, Jesus sentia frio, Jesus sentia dor, a gente vê isso como manifestação da natureza humana de Jesus, não da divina. E sempre que a gente identifica algo feito ou vivido por Jesus como de uma natureza ou de outra, seja da humana ou da divina, a gente deve entender que Jesus o fez ou o viveu. Não é como se tivessem dois Jesus, ou Jesuses, já não sei do plural de Jesus. Não é como se tivessem dois, era um só. Então tudo que Jesus sofreu na natureza humana, não foi somente a natureza humana dele que sofreu, foi ele por inteiro. Tudo que era questão divina, ela ligada à pessoa de Jesus, assim como as questões da natureza humana, elas são ligadas à pessoa de Jesus. Ele é um só, ele não é meio humano, meio Deus, ele é totalmente humano, totalmente Deus. E tudo se relaciona à pessoa dele. Embora todos os pontos do assunto sejam importantes, eu gostaria que vocês ficassem um pouco mais atentos quanto a esse de agora. Tá? A humanidade de Jesus é como a nossa. Jesus é exatamente como a gente, homem, com a única distinção: Jesus é sem pecado. O pecado que a gente herda de Adão, Jesus não herdou. Nós, nascidos de homens, nascidos em pecado, com Jesus foi diferente, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A semente da mulher. Jesus não herda o pecado de Adão, porque ele foi gerado pelo Espírito, mas nós herdamos. Essa é a única distinção entre a natureza humana de Jesus e a nossa. De todo o resto, ele é homem como nós, que sentiu dor, que sentiu frio, que sentiu fome, que sentiu calor, que sentiu cansaço, que era limitado ao espaço físico, ao tempo. Na natureza humana de Jesus, tudo isso. Na natureza divina, totalmente diferente de nós. É porque nenhum de nós é divino, até que a gente, pelo que eu saiba. Eu não vou nem confiar, viu? Jesus se tornou homem por causa de nós. Muitas vezes, quando eu conversava com pessoas na rua sobre evangelização de impacto, a gente, vamos abordar pessoas, vamos falar e tal. Aí dizia, o ser humano pecou, o ser humano recebe a condenação de Deus porque o salário do pecado é a morte. Citando Romanos 6:23. Quando foi dito lá atrás de que aquele começo do fruto morreria, o ser humano comeu e logo ele precisa morrer, porque a gente entendeu de que Deus não volta atrás da palavra dele. Eu mesmo dei aula sobre justiça de Deus, e justiça, sintetizando, seria cumprir com o combinado. Foi combinado, logo é isso. Se Deus disse que o homem deveria morrer se comesse, o homem comeu, deveria morrer. Vai falar, mas Deus é justo, Deus é santo, não tolera o pecado, Deus é amor, Deus é gracioso. Eu explicava os atributos de Deus, e as pessoas me perguntavam, mas por que Deus não pode perdoar então? Porque ele simplesmente não perdoa. Simples, ele é gracioso, ele falou assim, não, beleza, eu não vou levar em consideração os seus pecados, e simplesmente acabou, vamos viver uma vida nova, vem todo mundo para o céu, vamos ser universalistas. Não é bem assim. Essa era uma pergunta que me faziam muito, e eu tinha que responder dessa forma. Era necessário que Jesus viesse em carne, era necessário que Jesus fosse homem, era necessário que ele fosse totalmente homem como nós, porque o preço da condenação estava sobre os homens. Então, é necessário que o homem sofra. É necessário que o homem pague. Mas a gente não tem como levar, na verdade, vou me citar como exemplo. Eu não tenho como levar o preço do pecado de João, o preço do pecado da Ana, do Alex, do Daniel. Eu não tenho, porque eu já carrego a minha própria culpa. Se fosse um julgamento, falar assim, vou tomar o lugar de João Gabriel. Eu falei assim, não, mas você está na lista também. Você não pode. Os homens serão julgados, mas como que eu vou tomar? Eu falei, não posso, porque eu já carrego a minha própria culpa. Então, era necessário que fosse um homem, mas também era necessário que fosse Deus, porque só Deus consegue cumprir a exigência total. Por quê? Jesus vem e cumpre toda a lei, como todos nós não conseguimos cumprir. Se você for dar uma olhada no capítulo 3 de Gálatas, que ele vai fazer citação de Levítico,
Ele diz que todo aquele que quebra um só aspecto da lei, está quebrando toda a lei. Então, é impossível que alguém aqui nunca tenha quebrado nenhum ponto da lei. Até porque a nossa tendência já é pecaminosa pela nossa descendência, como foi dito. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. E no próprio capítulo 3 de Gálatas, se você quiser dar uma olhada, ele vai dizer que ele está fazendo a citação de Levítico 18, versículo 5, de que o ser humano devia cumprir os estatutos da lei para que ele garantisse vida por meio dela. Jesus cumpriu e conseguiu vida. A vida que Jesus ganha, a recompensa por cumprir toda a lei, ele atribui a nós. Esse é o ponto da redenção, que é o versículo seguinte, né? Jesus cumpriu toda a lei e, ao invés de viver para sempre por conta disso, Jesus sofre a morte na mão dos romanos. As pessoas me perguntam, por que Jesus morreu? Se o salário do pecado é a morte, se o homem deve morrer quando tem pecado, mas Jesus não pecou, por que Jesus morre? Porque na cruz, traído pelos seus, pelo seu povo, Jesus tomou sobre ele o preço dos nossos pecados. Isso já é de conhecimento de vocês, isso é conhecimento de todo mundo. Mas a gente precisa sempre repetir a ideia de que a morte de Jesus se dá por causa dos nossos pecados. Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Você consegue acompanhar em Isaías 53. De fato, tem a profecia sobre o servo sofredor. Não vou me estender muito nesse texto, senão já era, ele é bem grande. Sobre a redenção, diz que os nossos pecados eles foram atribuídos a Jesus, por isso ele morreu, como eu falei. E a justiça de Jesus foi atribuída a nós. O pessoal da matemática faz aquela multiplicação cruzada. Jesus, a gente. Jesus, a justiça, a gente, condenação. E faz cruzado. Jesus pegou a nossa condenação para que a gente pudesse pegar a justiça dele. Se eu tivesse um quadro, eu desenharia aqui e ficaria super legal. Mas eu não tenho. Não tenho. Eu não sei se a linha ficaria torta também. O ponto é, ele viveu uma vida sem pecado e recebeu de forma voluntária e sacrificial o castigo que era nosso. Percebe a troca? A importância de Jesus ter vindo em carne era necessário, como eu disse antes, era necessário que ele fosse homem, porque o homem deveria pagar, e era necessário também que ele fosse Deus, porque só Deus cumpre todo o pré-requisito. Por que Deus não pode simplesmente perdoar? Porque Deus não volta atrás naquilo que ele falou. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. O homem precisa pagar. E o próprio Deus vem como homem e paga em nosso lugar, para satisfazer a própria justiça dele. Jesus tinha as mesmas limitações que nós, como eu disse, exceto pela questão do pecado. Jesus não nasceu em pecado como nós, mas todo o resto, em todo o resto, referente à natureza humana como era nossa, Jesus era. Você está um último texto, esse eu quero ler, só para eu fechar, tá? Como eu disse, Jesus era limitado ao espaço, Jesus sentia fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu calor, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu dor. Jesus era de fato igual a nós. Eu vou ler um texto de Hebreus capítulo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Ótimo, se você não quiser, só ouça. Eu não vou ler o texto todo, então você pode ler depois em casa. Eu vou ler 9 versículos. Hebreus 2, do 10 ao 18. Diz assim: porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que santificam como os santificados. Por essa razão, ele não tem vergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E ainda, aqui estou e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso
e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Espero que tenha ficado claro o porquê a gente deve sempre lembrar de que Jesus veio em carne, exatamente como nós. O Deus Filho veio em carne, exatamente como nós, com exceção de ser sem pecado. Em todo o resto, igual. Exatamente homem como nós, passando pelas mesmas dores que nós, sendo tentado da mesma forma como nós fomos tentados. Um exemplo clássico você pode ver em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto após o batismo dele. Satanás tenta ele por 3 vezes, e se eu não me engano, Lucas diz que deixa ele até o momento oportuno. Então, durante a vida de Jesus, Satanás volta. Da mesma forma como foi em Mateus capítulo 4, faça a mínima ideia. Não tem relatos sobre. Uns podem interpretar que talvez seja o momento da cruz, tem várias coisas. Mas até no Getsemane, no filme do Mel Gibson tem Satanás no Getsemane lá andando, para o óleo, uma cobra, um bagulho meio sinistro. Mas a ideia era realmente necessário que ele viesse em carne, e ele de fato veio em carne, e essa é uma verdade essencial da nossa fé. Eu prometi que não ia me alongar muito, eu vou encerrar por aqui. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ou de tabela para Dogão? Ou para outras pessoas também? Não? Ótimo. O pessoal vai... não vou lamentar a falta de perguntas não. Vai que você responder de novo. Ele quer perguntar. Bacana. Eu acho hoje mais comum, né, as pessoas, até pela questão de excluir o sobrenatural, procurar mais afirmar a não divindade de Jesus. Sim. Quem não nega completamente a existência de Jesus, tenta negar a divindade. Colocar Jesus como um filósofo, alguém que se envolveu uma ideia legal, né? E eu acho interessante o texto, né, também enfatizar a questão da divindade de Jesus, que eu acho que é o mais combatido hoje, é a divindade. Porque as pessoas não querem crer em Deus, muito menos, né, que ele se tornou homem. Né? E aí, essa questão de entender, né, como o amor de Deus e a justiça de Deus se conciliam em Jesus e no seu sacrifício, eu acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver no nosso coração. Acho muito interessante pensar sobre isso. Sim, sim. A ideia de que Jesus as pessoas veem hoje, né? A gente costuma falar muito disso. Há 2 semanas atrás a gente teve inclusive aula sobre a divindade de Jesus. Mas de fato as pessoas batem muito em cima disso hoje. Eu já ouvi dizer que Jesus foi um filósofo, que Jesus foi um ativista, que Jesus era só um carpinteiro. Tem gente que diz que Jesus nem existiu, mas para os que aceitam, eles de fato tentam negar a divindade de Cristo. Os que dizem que Jesus era divino, eles negam a humanidade. A ideia é de que Jesus ele possa ser um, possa ser outro, ou um mix dos dois, mas nunca ter 2 naturezas em uma só pessoa. Nunca vão aceitar a ideia de que Jesus foi totalmente homem e totalmente Deus. Sofreu como nós, como um homem, mas como Deus, ele era cheio de sua plenitude, plenamente. Não faltava parte de Deus, ele não era um Deus menor, ele não era menos Deus, ele era totalmente Deus. Da mesma forma como era antes de ser carne, totalmente Deus. Se esvaziou de sua glória, não do seu poder, não da sua divindade. O texto bíblico vai afirmar isso, né? Quando me falam muito sobre isso, eu sempre lembro a passagem da confissão de Pedro, né? De que ele pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Dizem, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é João Batista, dizem que é qualquer um dos profetas. Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele assume a divindade de Jesus, como outros negam. Mas eu gosto muito desse texto, que ele ratifica o que você disse. Você permite ler o texto? É o texto de Hebreus também? É muito claro que eu permito. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus, detemos firmemente a nossa confissão. Aí entra essa questão, né, da divindade, da humanidade de Jesus. O
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Essa é Deus existindo e essa intervenção de Deus na história, não como Deus somente, né? Só poderia ser feita a partir, através dessa humanidade, né, de Jesus. Não, espetacular. Deixa eu entrar nesse pensamento dele. Tá ficando bom. Olha só, ele está com uma posição, Deus se manifestou, tal. O texto diz, Deus se esvaziou. Aí você fala, não, Deus é como nós, foi como nós. Aí você vai pensar, pô, Deus é como nós. Deus nasceu sem pecado. Jesus Cristo não teve pecado. Sim. A minha tentação é uma tentação ao pecado, porque eu sou atraído ao pecado. Eu fui vendido sobre isso. Então eu tenho essa queda. Eu tenho uma natureza que ela é pecaminosa, que ela quer o tempo inteiro depravação total. O desejo da carne humana, da vida que o homem tem sem Deus, é pecado. É a corrente natural dele. Jesus é divino. Ele nasceu com natureza divina, ele veio no ser divino. Ele se esvaziou. A questão é entender, compreender esse esvaziar. Quando Jesus se esvazia, em uma totalidade, ele se esvaziou totalmente. Aí você falou assim, não, porque Jesus, ele era totalmente Deus, ele estava aqui com Deus e tal. Ele teve que aprender que ele era Deus. Ele nasceu como nós. Ele nasceu como criança. Ele foi uma criança preocupada com ele. Ele tinha uma natureza divina e ele tinha uma natureza humana. Ele teve que aprender isso. Ele não agia fora das condições que Adão tinha lá no início de agir. Essa é a questão. Quando se entende isso, cai por terra toda a crise que nós temos como ser humano divino e espiritual, celestial. Quando você consegue compreender que Jesus nasceu com a natureza divina, era totalmente homem, mas estava esvaziado dessa divindade. Tudo que ele realizou na terra como ser divino, que recebeu do Pai, que assumiu essa posição, creu nessa posição, da mesma forma que Adão, lá no início, foi requerido dele. Quando Deus fala para ele, Adão, tudo que tem aqui, tu pode comer, mas tu não come porque se comer morrerás. Adão sabia o que era morrer. Mas Deus estava requerendo dele uma relação de fé e de obediência. A partir da hora que ele olha para Deus, coloca Deus como provedor dele, e ele se submete a Deus com esse espírito, ele fala assim, eu creio, estabelece a relação de fé e obediência. Eu creio que tu és o Deus, é digno de eu me sujeitar, te pôr como Senhor na minha vida aqui e viver o jardim na provisão de Deus. Quando você consegue compreender isso, isso fica legal. Mas quando não se entende, a crise do pecado, a crise, bagunça tudo. Conseguiu entender o que eu tentei passar? Sim, sim. Eu só trocaria uma palavra, a ideia de se esvaziar da divindade. Da divindade ele não se esvaziou porque era a natureza dele, ele era totalmente Deus, logo totalmente divino. Agora, da glória dele sim, como o texto de Filipenses vai afirmar. Ele abriu mão da glória, como a gente canta também. É bom até a gente ler o texto, porque senão, se está errado, é complicado, eu não gosto de fazer isso não. O texto, o que o texto vai dizer, Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5 ele diz, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus ao que se devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui ele não vai dizer que a ideia dele, ele se esvaziou da sua divindade e deixou de ser Deus. Porque a divindade, ela liga a palavra Deus, né? Sobre aquilo que a gente considera divino. Ele não deixou de ser divino, de forma nenhuma. Mas a glória que ele tinha antes, ele se esvaziou. Ele aprendeu. É como se
Rapaz, não sei o que dizer. Não Ele sei. aprendeu. Ele aprendeu pela fé. Ele creu naquilo que foi lhe ensinado. E a partir da hora que ele lia, que ele estudava, aquilo era gerado dentro do coração dele, através da fé, e foi solidificando, até ele ter consumado essa solidificação e esse entendimento. E pautar a conduta dele em cima daquilo que foi ensinado a ele por Deus. Porque a mãe sabia, o pai sabia, e aquilo foi passado para ele desde pequenininho. E ele não trouxe essa consciência, nasceu aí ele seria um super bebê, você estava falando. Aí ele seria diferente da humanidade. Se ele nascesse uma criança, essa criança aqui é. Se você pegar uma criança hoje, você fala assim, mas Jesus estava lá com 12 anos de idade, ele disputava com os mestres ali. Por quê? Porque teve uma super, não, porque foi ensinado. Foi porque ele estudou, porque ele se aplicou, porque ele compreendeu, porque ele creu naquilo que estava falando a respeito de Deus. É a mesma coisa que Deus requer de mim hoje. Ele disse que eu fui lavado, que eu fui santificado, que eu fui transformado, que eu sou uma nova criatura. Se eu creio nisso, se eu acredito nisso, se eu pauto a minha vida, a minha conduta, tudo a meu respeito em cima disso, eu faço a mesma coisa que Jesus fez. Ele falou isso. Você faz a mesma coisa, vai fazer coisas maiores. Porque o Espírito vai estar com você. Você vai fazer maior. Sobre a vida de Jesus, a gente não pode negar, esquecer. Eu disse para você que eu não sabia responder, porque de fato eu não sei o que a consciência de Jesus tem, ainda mais como bebê, porque a Bíblia não fala sobre como ele pensava, como ele agiu, como ele cresceu, de fato. Só que a gente vê manifestações da natureza humana e da natureza divina na vida de Cristo. Por exemplo, Marcos capítulo 2, quando você vê que os amigos levam um paralítico pelo telhado, Jesus responde, perdoados são seus pecados. Os fariseus ficam assim, fariseus, saduceus, eu não lembro qual era o grupo que estava, mas ele diz, eles arrazoavam seus corações, nas mentes, não sei qual é o termo que eles usam, mas quem é esse? Ele acha que ele pode perdoar pecados? Jesus, sabendo o que eles pensavam, e isso não vem da natureza humana, vem da natureza divina, isso é uma manifestação da natureza divina de Jesus, ele responde, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. O que é mais fácil, né? Dizer, perdoar seus pecados ou levanta e anda? Então, a gente vê manifestações da natureza divina de Jesus, manifestações da natureza humana de Jesus, mas uma não sobrepõe a outra. Eles não estão misturados, a gente tem que distinguir o que é o que. Entendeu? Mas Jesus, ele não é um mix de, meu Deus, ele é um semideus, como a gente falou, como você citou. Ele não é. Ele foi totalmente Deus, totalmente homem. Mas, por exemplo, a questão da consciência que você disse. Lá na frente, Jesus, quando perguntou a ele qual seria o dia da vinda dele, ele disse que só o Pai sabe. Mas como Deus, saberia. Mas ali a gente está falando da natureza humana de Jesus. E ele, como humano, preso ao aspecto do tempo, preso à forma física, preso ao espaço, ele não sabe. Como homem, não. Mas o próprio Deus sabe. Entendeu? São manifestações só das naturezas dele. Mas que não separam, não fazem dois Jesus diferentes. É um só. No meu pensamento, você sendo um instrumento do Espírito de Deus, ele fala com você e você ministra a vida de alguém, falando exatamente o que está no coração dele. Foi o que Jesus fez ali. Nunca aconteceu comigo, mas é sinistro. Mas acontece. Isso aí é um ministério que você recebe de Deus. Isso aí Jesus recebeu isso. Na caminhada dele, ele recebeu isso. Por isso que é o nosso exemplo perfeito. Sim. Mas só para eu não fugir muito, senão daqui a pouco também a gente não vai embora. O ponto são as manifestações da natureza de Jesus. Manifestações da natureza humana, manifestações da natureza divina. A gente vê isso em todo momento do ministério de Jesus. A partir dos 30 aos 33, que é o ministério bíblico que vai mostrar aqui pra gente. Como Jesus fez o que fez? Manifestações da natureza divina de Jesus. Além de entender e ver o que outras pessoas pensavam, Jesus fez milagres. Jesus andou sobre as águas, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, ele fez tantas coisas que o ser humano não tem poder para fazer. Não é humanamente impossível você andar na água e afundar. Sim, por ordem do próprio Jesus. Então, o ponto que eu estou levantando são manifestações da natureza divina de Jesus.
ele se manifesta. A natureza divina dele se manifestou em vários momentos. Por isso que eu tendo a levantar um ponto de alerta sobre, eu não sei se você falou diretamente ou eu posso ter entendido errado, de que Jesus aprendeu a ser Deus. Ele aprendeu a ser homem, cresceu como nós, mas aprender a ser Deus não, porque ele sempre foi. Uma coisa é quando a natureza dele vai se manifestando, quando a gente vê. Ele não podia agir com a divindade dele. Se ele agisse, quando o Satanás disse para ele lá, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Não manda ele se lançar. Se ele faz uso daquilo, se joga e vai, os anjos vêm e o recebem, ele fugiria da natureza humana dele, com essa manifestação pública ao mundo, daquela forma. Ele podia fazer, ele podia tomar um ato de fé, como ele fez. Tudo que ele fez foi com fé. Ele agiu com fé. Ele veio com fé. A ideia ali, eu vou falar isso só para a gente encerrar, a gente pode começar depois, não tem problema, só para liberar o pessoal também. A ideia ali não era sobre fugir de uma natureza ou não, era sobre ser subordinado ao Pai. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem uma missão. Se Jesus cede à tentação de Satanás, primeiro, ele cai, o que é impossível para Deus é pecar. Jesus teria pecado, Jesus seria insubordinado ao Pai, porque ele tem um propósito, ele fugiria desse propósito, e todo o resto não haveria esperança para a gente. Então, não é necessariamente sobre fugir da natureza, mas é sobre por que Jesus está aqui. Se ele cede à tentação, ele foge e não existe esperança para a gente. A gente troca uma ideia, não tem importância nenhuma. É só porque o pessoal está falando aí você e o pessoal precisa ir embora. Tá? Alguém quer encerrar ou eu mesmo oro? Eu vou orar, beleza. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor é presente no meio do teu povo, o Senhor é presente no meio da tua igreja. Obrigado, Deus, porque a tua graça nos sustenta também a fé, além de nos sustentar a vida. Muito obrigado porque o Senhor preparou para nós a eternidade. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Que o Senhor, como Deus, se fez semelhante a nós, viveu uma vida onde cumpriu toda a lei e a justiça que era sua, o Senhor atribuiu a nós. Muito obrigado porque a condenação já não mais nos alcança, mas a gente vê o reflexo da tua graça todos os dias. Pai, leva a gente de volta para casa em segurança, que a gente possa comemorar bem o Dia das Mães, em alegria, que a gente possa ter um bom almoço, quem vai almoçar, e de que, o meu desejo também é de que o Senhor continue falando dos nossos corações. Explica para a gente mais sobre você, sobre quem você é, que a gente possa de fato conhecer o Senhor e para seguir te conhecer. Hoje a gente não entende muito bem sobre a sua natureza na realidade, sobre quem você é em totalidade, em plenitude, mas a gente vai conhecer de fato como o Senhor nos conhece. Esse dia vai chegar. Que o seu nome seja glorificado através de nós, através da sua igreja, que tudo aquilo que a gente aprende aqui, tudo aquilo que a gente ouve aqui, não se finde nesse lugar, mas que ele transborde através de nós para onde quer que a gente vá, Deus. Usa a tua igreja, usa a gente para a transformação de vidas ao nosso redor. Pelo seu nome que eu oro, Jesus. Amém.